Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Não vou dizer que estou tão surpresa, porque já estava esperando há algum tempo. Em minhas orações, em minhas buscas com Deus, eu sentia que ia receber a oportunidade, estava tentando me preparar, mas a gente nunca está preparado, não é verdade? Chegar aqui no altar do Senhor é uma responsabilidade muito grande e, principalmente, trazer uma palavra vinda dos céus para ensinar a casa do Senhor, a igreja amada de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, rapidamente, uma palavra aqui que está no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos estar lendo aqui do versículo 1 até o 16, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Eu quero compartilhar com a amada igreja. Esse versículo é bem verdade que ele traz uma riqueza de detalhes e inúmeras formas que não daria tempo falar, compartilhar aqui. Mas eu quero trazer algo no sentido de ouvir. Eu quero que a igreja atente para essa palavra. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Sexta-feira, quando eu estava falando com as crianças, eu creio que elas se lembram, a gente falou sobre a importância de ouvir mais e falar menos, não foi? Então, quando a gente vai falar aqui sobre o ouvir, a gente, no nosso cotidiano, a gente ouve muitas pessoas, ouve pregações, ouve da palavra de Deus, ouve conselhos. O ser humano é um ser sociável que tanto fala quanto ouve. Mas há um perigo nos dias de hoje,
para a gente saber o que nós temos ouvido. Será que nós não estamos dividindo os nossos ouvidos e ouvindo mais do que o mundo tem a dizer e deixando de ouvir o nosso pastor, o nosso bom pastor? Porque as ovelhas ouvem o seu pastor. E é interessante compartilhar com a igreja que dentre tantos animais criados pelo nosso Criador, ele logo foi nos comparar a quem? A uma ovelha. Não nos comparou a uma águia que tudo vê, não nos comparou a um leão que é forte e selvagem. Ele nos comparou a uma ovelha. A ovelha, ela é inocente. A ovelha, ela tem uma visão limitada, ela vê aí em torno de 20 metros à frente dela. A ovelha, ela não sabe se defender. A ovelha, ela não caça por si só, ela é dependente. E de igual forma como somos ovelhas de Jesus, nós somos dependentes do nosso bom pastor. Aleluia. E nos dias de Jesus, a figura do pastor também era bastante comum ali na Palestina, que era a região onde ele estava. E o pastor não tinha somente o papel de guiar as ovelhas. Ele vivia com as ovelhas. Aqui ele cuidava das necessidades. E à noite o pastor conduzia essas ovelhas a um aprisco, que era cercado apenas com uma entrada. No inverno, um aprisco onde colocava todas as ovelhas. De todos os pastores, juntavam um grande aprisco, e os pastores colocavam essas ovelhas lá. E aí eu quero trazer para a mensagem de agora, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém. Então, quando essas ovelhas eram postas ali naquele aprisco, cada pastor vinha ali na porta, passava pelo segurança, e chamava aquelas ovelhas ali, e elas só iam com o pastor, elas iam pelo ouvir. Poderia ter 3, 4, 5 pastores ali no aprisco a chamá-las, mas elas só iam de acordo com o pastor que a pastoreava. E quando não era inverno, era tempo de verão, outras estações, havia apriscos menores. E é isso que a gente vai falar agora. Era apriscos menores em que era só naquela região ali, no próprio campo, onde as ovelhas vinham a pastorear. O pastor escolhia o melhor lugar e as ovelhas ali estavam para se alimentar. E o próprio pastor era a porta. E a gente vê aqui que Jesus diz, eu sou a porta e ninguém entra sem que passe por mim. Essa metáfora do pastor e das ovelhas, a gente consegue ver ela também no Salmos 23, quando diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E eu quero trazer aqui 2 pontos apenas nessa palavra, para ser brevemente, não tomar todo o tempo do culto. Eu quero compartilhar 2 pontos com a igreja. O primeiro é, as ovelhas conhecem o pastor pessoalmente. Quando a gente lê aqui no versículo 3 a 4, diz o seguinte, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome e as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Assim como nessa parábola, a parábola é uma comparação. Jesus traz ali uma verdade figurada, mas ele tem uma verdade ali por trás dessa figuração, desse significado. Nós somos essas ovelhas e Jesus é o nosso bom pastor. E ele nos conhece pessoalmente. Ele conhece cada uma de suas ovelhas. Dentre toda a multidão, o pastor olha e ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas também devem conhecer o seu pastor. Porque quando vier a ouvir algo que não seja dos ensinamentos do pastor, algo que não seja o seu pastor, o nosso bom Jesus a falar, a ovelha vai dizer, opa,
Não é isso que, não é o meu bom pastor que está a dizer. Não é o meu pastor que está a falar. Em Jeremias está dizendo o seguinte, Jeremias 1:5. Diz que antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes mesmo de que viéssemos a ser formados no ventre da nossa mãe, o nosso bom pastor, o nosso supremo pastor, ele já nos conhecia. E ele deseja também que a gente conheça ele. Porque como podemos reconhecer a voz do nosso pastor se nós não nutrimos uma intimidade com ele? Como é que nós podemos reconhecer a voz do nosso pastor em meio a tantas vozes, em meio a uma multidão de vozes que cada um fala uma coisa, se nós não temos tempo diante do nosso pastor, um relacionamento com o nosso pastor, para assim o conhecermos? É bem verdade que a gente consegue, reconhecer a voz da nossa mãe, a nos chamar assim, a gente vê, de um amigo que soltou uma gargalhada e você, esse aí eu já conheço quem está rindo. De igual forma, você reconhece a voz de Jesus quando ele fala com você? Ou você tem nutrido, alimentado a sua voz, em vozes, no caso, de outras pessoas, em conselhos de outras pessoas, em voz de filósofos, em voz de sociólogos, em vozes de pastores que não têm doutrina? Como você tem alimentado o seu ouvido? De que forma você tem se alimentado no seu dia a dia? Quando a gente vai falar aqui dessa palavra, é importante analisar o contexto anterior. No contexto anterior, Jesus estava ali na sinagoga e ele realizou um milagre. E esse milagre que ele realizou ele curou um cego de nascença. E em vez dos fariseus, dos mestres da lei ali glorificarem, nossa, foi curado um cego de nascença. Eles questionaram, curou? Curou mesmo? Quem curou? No dia de sábado? Fez essa cura? Ao invés de estar feliz ali por aquela ovelha estar sendo curada, porque foi curada pelo nome de Deus, eles estavam se questionando. E é justamente sobre essa palavra que Jesus vai falar aqui também. Tenham cuidado, pois, com os ladrões e os salteadores que vêm para roubar. Não está falando aqui do diabo, está falando dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. Por isso a igreja de Deus, as ovelhas sadias, sabem aonde se alimentam. As ovelhas sadias sabem de quem ouve. As ovelhas sadias, as ovelhas do bom pastor, elas ouvem a sua voz e as reconhecem. Porque há muitos, irmãos, não se enganem, há muitos mestres, há muitos filósofos, há muitas teorias faladas fora da Bíblia. E se o cristão não se cuidar, e se as ovelhas do bom pastor não reconhecerem a sua voz, ela vai cair e sair desse aprisco. Note, as ovelhas são inocentes, as ovelhas são levadas, não enxergam muito bem, elas necessitam estar na dependência do bom pastor. Amém. E ele nos chama pelo nome. E assim como uma ovelha aprende a confiar na voz do pastor pela convivência diária, nós também precisamos nos aproximar de Jesus. Aleluia. É somente com essa proximidade com Jesus que nós vamos reconhecer a voz do nosso bom pastor. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que quando as ovelhas reconhecem a voz desse pastor, do seu bom pastor, e elas andam no caminho que ele o guia, essa ovelha ela caminha em segurança. Porque a segunda característica de uma ovelha que ouve o seu pastor é que ela está em segurança. Porque note, o pastor vai à frente das ovelhas e as direciona. O pastor dá o caminho. É ele que leva para aquele campo verdejante. É o pastor que guia. Então, quando a ovelha não ouve o seu pastor, aí mora o perigo. Porque ela pode se desviar, porque ela pode se perder do seu pastor e ela pode se colocar em perigo. Então, somente com o nosso bom pastor é que nós teremos segurança.
Jesus explica o seguinte: as ovelhas, elas não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não reconhece a sua voz. Somente a voz do bom pastor traz confiança e segurança e guia pelo caminho certo. E ele afirma: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aleluia. É somente sendo guiado pelo bom pastor que encontraremos verdes pastos, que encontraremos segurança e que estaremos em segurança. E esta é a garantia da ovelha que ouve o seu pastor, da ovelha que ouve o nosso bom pastor Jesus. Ela encontra nele a salvação. Ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim encontrará a salvação. Aleluia! Eu creio que todos aqui já entraram por essa porta que é Jesus. Aleluia! Eu creio que as ovelhas que estão aqui hoje, nesta noite, elas reconhecem a voz do seu bom pastor. E ele nos guiará para verdes pastos, independente dos perigos, ele sempre nos guiará. É importante que nós colocarmos nossos ouvidos a ouvir, mesmo diante das ansiedades, mesmo diante das notícias que há no mundo. Precisamos acreditar que o nosso bom pastor está nos guiando e que passaremos por toda sorte de situações que houverem. No final há um bom pastor que está nos guiando. E ele nos diz: venha, continue, caminhe um pouco mais, porque haverá um pasto verdejante que você vai se alimentar. Aleluia. E para finalizarmos aqui, o bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. Aqui nos versículos a gente viu que tem o mercenário, né, que não é o pastor. A gente tem outra figura que é o mercenário. O mercenário aqui naquela época era um funcionário. O pastor às vezes tinha muitas ovelhas, um grande rebanho. E então ele não dava conta de olhar todas, de cuidar de todas as suas ovelhas. E ele designava alguns funcionários para cuidar de alguns grupos de ovelhas. E esses funcionários do pastor se chamavam mercenários. Então, o mercenário só cuidava das ovelhas por causa do dinheiro. Ele ali pastoreava as ovelhas, mas se viesse um perigo, o pastor fugia. Aquele pastor não, o mercenário fugia, porque ele não tinha amor pelas ovelhas. Mas Jesus é aquele bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, que independente do perigo, independente da circunstância, independente da situação que estejamos a passar, independente se estamos vendo ou não, porque a ovelha tem uma visão limitada, nós podemos ter certezas que, como ovelhas do Supremo Pastor, Ele estará lá por nós. Porque somente Ele, para morrer, se entregar por nós, ovelhas dEle. E essa declaração não é apenas uma metáfora, é uma verdade que ela foi cumprida ali na cruz. O nosso bom pastor veio, o nosso bom pastor deixou seus ensinamentos, e o nosso bom pastor entregou a sua vida por nós, que somos as suas ovelhas amadas. E ele veio e se entregou ali por nós e nos protegeu do maior perigo e nos libertou dele, que é o pecado. E ele nos deu uma garantia de salvação eterna. E hoje nós podemos ser ovelhas limitadas aqui nesta terra, suscetíveis a toda sorte de perigo. Mas o nosso bom pastor, o nosso amado Jesus, virá e levará as suas ovelhas amadas, que persistiram, que lutaram, que continuaram a ouvir a sua voz. E naquele grande dia nós estaremos com o nosso bom pastor, aleluia, e estaremos salvos de toda sorte de dificuldade, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.